de novo no mesmo lugar. Bom, eu quero pedir aqui desculpas ao pessoal do YouTube. Algum problema técnico está acontecendo, a nossa engenharia já está providenciando o conserto e fica aqui o meu agradecimento a todo mundo e o nosso pedido de desculpas, tá bom? Em Campinas, 11h49 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Com Breno Beretta. Oi, CH, após a derrota do Guarani no último sábado, 2-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, muitas vaias da torcida no Brinco, mais de 6 mil torcedores que compareceram no estádio, e o técnico Matheus Costa tentou explicar o resultado negativo. Para mim, a falta de intensidade, não do Isaac, de todos. Acho que a gente estava numa rotação abaixo daquilo que a gente produz, e uma rotação abaixo em relação ao nosso adversário. Então, o que culminou na nossa derrota. Importante a gente saber o porquê nós perdemos. A nossa imposição hoje foi muito aquém daquilo que a gente faz e realiza. As nossas ações individuais hoje não foram boas, dificultando o nosso jogo coletivo. Então, é muito importante a gente saber quando a gente perde e o porquê a gente perde. Hoje foi claro, assim. Nosso primeiro tempo foi muito aquém daquilo, nós sempre numa rotatividade abaixo com relação ao nosso adversário, em disputa de bola, em ação no metro quadrado de cada um, sofremos o gol, mérito do adversário, volta para o segundo tempo a gente tentando criar mais volume, na primeira transição a gente sofre o segundo gol, daí tudo vai se tornando mais difícil, né? Claro, o adversário baixa as linhas, a gente tenta com volume ele chegar na área, criamos algumas situações, mas daí fica no placar... Já com 2 gols de diferença é muito difícil a gente mudar esse panorama. Tentamos, mas hoje realmente fomos muito aquém daquilo que a gente sabe que a gente pode produzir. Bom, o Guarani ainda permanece no G8, só depende dele para se classificar à próxima fase. Qual é o próximo jogo? O Palmeiras, que ontem venceu o derby diante do Corinthians fora de casa. A gente não sabe ainda se o Abel Ferreira vai poupar jogadores pelo lado do Palmeiras, até porque o Palmeiras tem um elenco muito forte e já está classificado à próxima fase. O jogo está marcado para domingo, 8h30 da noite, em Barueri. E o técnico Matheus Costa não poderá contar com 2 jogadores importantes de meio campo. O Isaac e também o Diego Torres, os 2 meias do Guarani que receberam o 3º cartão amarelo na última partida. Provavelmente o Cachoeira deve atuar improvisado. Guarani recebeu folga ontem, jogadores também de folga hoje, reapresentação amanhã. Amanhã, inclusive, terá um jogo-treino para o grupo se movimentar. O Guarani ainda não confirmou contra quem será esse jogo-treino. Bom, uma coisa é certa, né? Como eu disse, o Guarani precisa da vitória. O Bugre que hoje está na 6ª posição. Se o campeonato tivesse terminado no fim de semana, estaria classificado e pegaria o Bragantino, que é o 3º colocado. Mas vai ser muito difícil a missão do Guarani no próximo final de semana. Valeu, CH! Bom, eu assisti, trabalhei no jogo e efetivamente o Guarani uma partida para ganhar, né? O Botafogo, como disse o treinador aí, numa rotação acima, o Guarani perdeu a segunda bola, erro de passe um atrás do outro, tem história da chuva, tudo bem, mas é chuva para os dois. Então o Guarani não competiu. Se você num campeonato tão equilibrado não compete, como é que você vai colher um resultado bom? Não é? Eu não estou tirando a responsabilidade do treinador, mas foi o que aconteceu, foi aquilo que eu assisti. E você, Tigrão, assistiu uma outra coisa ou não? Vi isso também. Não jogou nada. Acho que o efeito derby, a festa e a classificação vai ser só confirmada. Pô, a gente vem aqui e fala o Guarani é favorito. O time do Botafogo é fraco. Com todo respeito à linda Ribeirão Preto, onde a gente tem muita audiência, onde eu tenho grandes amigos, mas o time do Botafogo estava jogando para escapar do rebaixamento. Ganhou lá do time reserva do Palmeiras, e aí o Guarani fez o favor de não só deixar em risco a sua classificação, que estava praticamente sacramentada, como trazer um adversário direto.
Agora o Botafogo, que não queria, só queria permanecer, já tá grandão. O Guarani tá assim. Então a história se repete, hein? Ou será que o Guarani, mais uma vez, com o seu treinador prestigiado, vai ser o time do quase chega? Espero que não. O repertório do treinador do Guarani é muito curto, mas eu quero dizer que nesse jogo os jogadores são mais responsáveis, porque ele mexeu tudo direitinho. Ele fez o que tinha que fazer. Infelizmente, o time não vibrou dentro do campo. Mas quando ele ganha, ele é o responsável e a gente tem que reconhecer. E quando ele perde, os jogadores, quando ganham, também são responsáveis. E quando perde, perde o conjunto. O treinador perdeu também. Não conseguiu fazer esse time entender a importância do jogo de uma classificação antecipada. Ainda dá. Mas para que fazer o torcedor sofrer desse jeito? Meu Deus do céu. Será que o trauma do ano passado não é suficiente? De bater na trave de novo? De novo? Que isso, pô? Onde é que nós estamos? Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o derby paulistano realizado neste domingo à noite em Itaquera, com vitória do Palmeiras por 1-0, o único gol marcado por Flaco Lopes na reta final do jogo. O Corinthians de Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, depois Vitinho, Raniel, Matheus Pereira, depois Garro, André Luiz, depois Diequinho, Breno Bidon, depois Pedro Raul, Memphis Depay e Yuri Alberto, a equipe do técnico Dorival. O Palmeiras do Abel Ferreira com Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício Alain, depois Sousa, Flaco Lopes, depois Lucas Evangelista e Vitor Roque, depois Luigi. O árbitro foi Rafael Claus, o único gol, portanto, marcado por Flaco Lopes, que deu a vitória para o Palmeiras em Itaquera. Palmeiras 1, Corinthians 0. Esta foi a ficha técnica do jogo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Disse. Na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só pra você. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado, tô ligado a cada lance.
no seu rádio. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes, segunda-feira, dia 9 de fevereiro, começando mais uma jornada que sim tem esporte, sim tem repercussão, sim